Olá, Pai do Senhor, estamos mais uma vez nesta semana muito corrida, falar um pouquinho da nossa última revista que nós vamos estudar nessa semana, falando sobre a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. A igreja, ela, como o povo de Israel, eles caminhavam em direção a Canaã terrestre, e a igreja, ela caminha, segue em frente em direção a Canaã celestial. E este é o assunto que nós vamos estudar nesta semana, a esperança da igreja. Nós vemos, tem aquele louvor da harpa que fala: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Então, esse trimestre estamos encerrando e veremos nesse estudo falando sobre a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, ele tem que ter essa esperança da volta do Senhor. Aqui, dos pontos da nossa revista, fala sobre os fundamentos da esperança. A igreja vive nessa esperança, firme nas promessas de Jesus Cristo. Antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu os seus discípulos, E lá em João 14, Jesus dando as suas últimas instruções, falando sobre: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João 14, versículo 1, João 14, versículo 3, ele deixou a promessa: eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele sabia que os seus discípulos ficariam desorientados, com o coração turbados, e no entanto confortou com maravilhosas promessas. Eu rogarei ao Pai e vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele deixou essa promessa do Espírito Santo para estar conosco em todo momento, quando nós estamos com o nosso coração turbado, quando nós estamos desorientados. No Senhor, através do Espírito Santo, essa promessa que ele deixou que subiria, mas deixaria para nós. Assim reafirmou nossa adoção como filho: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então nós vemos a ressurreição de Cristo é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O livro de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e a crucificassem, mas a afirmação gloriosa é que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus ressuscitou, e Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 15, 17: esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Na ressurreição nos é dada a garantia que, assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Então nós vemos que a ascensão de Jesus foi um retorno literal. Jesus subiu ao céu literalmente, e nós vemos que Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento, que diz lá em João 7,33: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então nós vemos que a esperança do arrebatamento, a igreja, ela espera pelo arrebatamento. Então é uma esperança que transcende a compreensão humana e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Então Jesus ele falou lá em Mateus 25:13: vigiai-vos, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós vemos que as promessas do arrebatamento, Jesus prometeu voltar uma segunda vez para levar a sua igreja.
Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aqui, como será o arrebatamento em relação à volta do Senhor Jesus? A única unanimidade que entre os teólogos é que eles acontecerá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 5:1. Então Paulo ele falou que o Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui na revista traz essa questão sobre o momento. Devemos estar todo preparado. Teremos resultado do arrebatamento, teremos nosso corpo glorificado, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é isto que é mortal se revista da imortalidade. Fala que entraremos nas nações celestiais e desfrutaremos, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim como ele é, o veremos. Então aqui falou sobre a volta do Senhor Jesus. Há uma discussão dos teólogos, que é antes da tribulação, ou no período da tribulação, ou pós grande tribulação, né? Então aqui esses teólogos, eles têm essa discussão, nós não vamos entrar nessa discussão. A Bíblia fala sobre a necessidade da igreja estar preparada, vigilante. Então, a recompensa da esperança. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. É ela que nos leva a viver em labor de amor, entre muitas fadigas e aborrecimentos. Temos uma esperança superior, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, como nós falamos lá no começo, a igreja ela tem que manter viva em seu coração essa esperança. Diz que e nos fez reis, sacerdote para Deus, somos participantes da realeza de Deus. Então, verdade revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus, deve conduzir-nos a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, expectativa quanto à vinda plena do reino de Deus, né? A oração do Pai Nosso, ela fala, venha o teu reino, pois ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então nós vemos que a igreja, ela espera, deve estar, nós estamos nesta terra, né, a cada dia nós estamos procurando nos santificar, para que quando o Senhor vier buscar a igreja, porque a Bíblia, nós cremos nela, que o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né, 3 dias, né, ao terceiro dia ressuscitou, e aqui a Bíblia fala sobre, ele prometeu, né, que subiu ao céu, e mais ele voltaria para buscar a sua igreja. E essa é a promessa da igreja do Senhor. Essa é a promessa para aqueles que creem na Bíblia Sagrada. Não há como nós cremos apenas em uma parte da Bíblia. Nós devemos crer nas suas promessas, né? Então, o Senhor, ele é poderoso, e nós devemos a cada dia manter essa fé no nosso coração. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
que nós venhamos ter essa esperança em nosso coração. Deus venha estar abençoando sua família, Deus venha estar abençoando a sua casa, Deus venha estar te abençoando, né? Que você venha pedir a Deus para a cada dia manter essa chama viva em seu coração, que é estar caminhando com a certeza que o Senhor, Deus deixou o Espírito Santo, né? Ele falou lá em João, né, 14, que deixaria o Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada, para que nós venhamos estar caminhando em direção ao céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.